Oi pessoal, tudo bem? Eu vou resolver com vocês esse exercício de medicina da USP 2019. Então ele fala assim: a figura a seguir apresenta a curva de solubilidade de algumas substâncias químicas. Então aqui a gente tem um gráfico onde eu vou relacionar a solubilidade, que é a massa da substância em grama, para 100 gramas de água, e a temperatura que essa minha substância ela vai estar. Considerando as observações que podem ser realizadas a partir da análise da variação da solubilidade dos 5 sais em diferentes temperaturas, nota-se que a. Todos os sais possuem sua solubilidade aumentada com a elevação da temperatura. Ou seja, ele está falando aí pra gente que todas as curvas elas são crescentes. Essa afirmativa ela tá falsa porque se você olhar aqui o último sal, que é o sulfato de cério, vocês vão ver que a curva dele é decrescente. Então quer dizer que se eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade desse sal. Então por isso que a letra A tá errada aí, certo? B. O nitrato de sódio é uma substância insolúvel em água na temperatura de 0 graus Celsius. Primeiro, a gente tem que saber quem que é o nitrato de sódio. Nitrato de sódio, NaNO3, certo? Esse sal, ele coloca ali em cima na curva. O que a gente tem que ver? A 0 graus Celsius, se vocês analisarem aí o gráfico, a gente vai ver que ele vai conseguir dissolver aí um pouco mais de 70 gramas do sal para 100 gramas de água. Então, vamos colocar aqui aproximadamente 71 gramas do sal para 100 gramas de água. A gente dissolve uma quantidade bem grande do sal. Então, na verdade, ele vai ser bastante solúvel em água e não insolúvel, que nem o exercício apresenta aí. Então, essa também tá falsa. C. A 60 graus Celsius, a concentração molar de uma solução saturada de cloreto de sódio deve ser superior à concentração molar de uma solução saturada de cloreto de potássio. Primeiro, quando ele fala aí em solução molar, ele não escreveu errado, é solução molar mesmo. A gente tem molaridade, que é a concentração em mol do soluto por volume de solução, então mol por litro, e tem a molalidade. Molalidade não costuma aparecer muito aí, mas a gente representa aqui pela letra W. Eu vou fazer a relação de número de mols do soluto dividido pela massa de solvente. É importante que essa massa de solvente ela esteja em quilograma. Outra coisa que a gente tem que observar nessa alternativa, ele fala em solução saturada, ou seja, ele está dissolvendo exatamente o coeficiente de solubilidade. Então, o que a gente vai ter que fazer? A 60 graus Celsius, que é a temperatura que ele está dando aí pra gente, eu vou olhar a solubilidade para 100 gramas de água, de cada um dos sais que ele colocou. Então lá, o primeiro que ele fala pra gente, cloreto de sódio, que é o NaCl. Se a gente analisar aí no gráfico, a gente vai ver que do NaCl eu consigo dissolver cerca de 38 gramas do sal para 100 gramas de água. Já em relação ao cloreto de potássio que ele colocou aí pra gente, se vocês analisarem aí o gráfico, a gente vai dissolver 45 gramas do sal para 100 gramas de água. Então, se eu pegar e preparar uma solução usando 100 gramas de água, para ela ser saturada, eu vou usar 38 gramas do NaCl e 45 gramas aí do KCl. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar número de mols de cada uma dessas substâncias. Então, lá, número de mols do NaCl.
vai ficar igual a massa em grama dele, 38, sobre a massa molar. Quem que é a massa molar? Vai ser os 23 do Na mais os 35,5 aqui do cloro, certo? Então, 58,5. Isso daqui vai dar aí 0,65 mol. Agora, número de mols do KCl vai ser a massa em grama, que no caso é 45, sobre a massa molar, que vai ser os 39 aqui do potássio, mais os 35,5 do cloro. Então, 74,5. Isso daqui vai dar 0,6 mol. O que a gente tem que ver? Os dois eu não posso usar aqui para a mesma quantidade de solvente? Não tem necessidade de eu chegar a calcular, porque se eu pegar aqui 100 gramas de água, vai ficar 0,1 quilogramas aí do meu solvente. Eu dividi os dois por 0,1, eu só vou andar aqui com uma casa, seria 6,5 molar do NaCl e 6 molar aí do KCl. Então, quando ele fala aí pra gente que a concentração molar do cloreto de sódio é superior ao do cloreto de potássio, é verdadeiro. A hora que a gente pega e divide, do NaCl vai ficar igual a 6,5 molar e a do KCl vai ficar 6 molar. Então, a alternativa C é que tá correta, certo?